Hoje a gente vai ver o primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. Significa princípio, origem. E esse é o nome que o livro recebeu em grego. É um livro cujo tema principal é justamente esse: o início de todas as coisas. O mundo, a humanidade, os animais, as civilizações, a música, as artes, as cidades, o povo de Israel, a origem do pecado também. Tudo isso está sendo tratado ali no livro de Gênesis. Então, é o primeiro livro do Pentateuco. Penta significa 5. Pentateuco são 5 volumes, significa 5 volumes em grego. O Pentateuco é também chamado de Torá ou Lei de Moisés. A única coisa que Gênesis não se preocupa em contar a origem é Deus, porque Deus não tem origem, ele é eterno. Se você ler lá no livro de Isaías, capítulo 20, verso 28, está escrito: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. O livro de Gênesis tem muitas genealogias de diversos povos, mostrando a origem de cada um deles. E o livro se ocupa da história da humanidade até o capítulo 11. A partir do capítulo 12, ele vai se preocupar só em contar a origem do povo de Israel, a partir de Abraão, depois de seu filho Isaac, depois de seu filho Jacó e seus descendentes. E quem foi que escreveu esse livro? Foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis, assim como todos os outros livros do Pentateuco: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em Êxodo 24:18 é dito assim: Moisés foi entrando na nuvem e foi subindo o Monte Sinai, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Foi nessa ocasião que ele recebeu as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. E nessa ocasião ele recebeu muitas orientações de Deus sobre como fazer o tabernáculo, outras leis, além dos 10 mandamentos, que governariam toda a vida religiosa e civil da nação de Israel. E as pessoas creem que Deus deu para Moisés também a história de tudo aquilo que tinha acontecido antes dele nascer. E Moisés foi registrando em livros. Quando é que foi escrito? Por volta de 1500 a.C., durante a primeira fase da caminhada de 40 anos do povo pelo deserto, depois que foram libertos do cativeiro egípcio. Essa primeira fase da caminhada é narrada entre o capítulo 20 de Êxodo e o capítulo 27 de Levítico. Eu já falei que Gênesis é uma palavra grega que significa origem ou princípio. E no hebraico? No hebraico, o livro se chama Bereshit, que significa no princípio, que são exatamente as primeiras palavras registradas no livro. O livro conta a história da criação do mundo até a morte de José, que foi um dos filhos de Jacó, ou Israel. Se a gente tiver que escolher só um versículo para considerar o verso-chave, ou aquele que resume melhor a história de Gênesis, é justamente o primeiro versículo do primeiro capítulo, onde está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quais são as divisões do livro? Ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira vai até o capítulo 11 e trata do princípio de todas as coisas: a criação, a queda, a primeira civilização, o dilúvio, a dispersão das nações. A segunda divisão vai do capítulo 12 até o capítulo 36 e conta a história dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que posteriormente teve o nome mudado para Israel. A terceira parte vai do capítulo 37 até o final do livro, no capítulo 50, e é uma história a respeito da providência de Deus, a providência divina, preservando o povo da extinção pela fome através da história de José. Como é que Jesus aparece no livro? Ele pode ser visto como o Deus Criador. Tá lá em Gênesis 1:1. E se você for olhar em João 1:3, você vai ver que foi escrito assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. O próprio João reconhece que Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus aparece também no capítulo 3, verso 15. Logo depois da queda, quando o homem e sua mulher resolveram dar as costas para Deus e
desobedeceram, Deus faz uma promessa de que viria a semente da mulher que destruiria a serpente, mas que seria mordida pela serpente no calcanhar. Essa semente é Jesus Cristo. Em Gálatas 4, nos versículos 4 e 5, Paulo fala assim: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Falando de Jesus como esse nascido da mulher, a semente da mulher, prometido em Gênesis. Jesus também pode ser visto nos sacrifícios de sangue que aparecem ali. Você sabia que o primeiro sacrifício de sangue está logo em Gênesis 3? Assim que o homem e a mulher caíram, o que eles fizeram para se cobrir? Roupas de folha. Mas Deus falou: não, isso não serve para cobrir o erro de vocês. E ele deu para eles roupa de pele de animais. Já parou para pensar que a única forma de você conseguir fazer roupa de pele de animais é matando o bichinho para tirar a pele dele? Aí tá a primeira referência ao sacrifício de Jesus. Em Hebreus 9:22, o escritor fala assim: sem derramamento de sangue não há perdão. Por isso é que foi necessário que a roupa de pele fosse feita para cobrir a nudez daqueles dois. A arca de Noé também pode ser vista como uma tipificação de Jesus. A arca que deu segurança, que deu salvação a todo mundo que ficou abrigado por ela. Isso está lá em Gênesis 7. E em Atos 4, verso 12, fala assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso foi Pedro falando e mostrando que, da mesma forma que Jesus é o único por meio do qual a gente pode ser salvo, a arca também foi o único meio de salvação nos dias de Noé. A oferta de Isaac também tipifica Jesus. Quando Abraão ofereceu o seu único filho como sacrifício, isso lembra para nós como Deus deu o seu único filho para que fosse feito um sacrifício também em nosso favor. E o apóstolo João fala no capítulo 3, verso 16, um versículo conhecidíssimo: Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus também pode ser visto na humilhação e exaltação de José. José era um dos filhos de Jacó e era o preferido do pai. Todos os seus irmãos tinham ciúme e por causa disso planejaram vender José como escravo. E eles de fato fizeram isso. José primeiro foi vendido como escravo, depois ele foi acusado falsamente de um crime quando estava no Egito, foi parar no calabouço e depois de passar anos lá, acabou interpretando os sonhos que o faraó teve e por causa da sua sabedoria, o faraó resolveu torná-lo governante do Egito, abaixo apenas do próprio faraó. Isso mostra o que Jesus também fez por nós. Olha o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, de 6 a 11. Cristo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem alguma aplicação prática no livro? Tem. Você pode encontrar várias. Eu destaquei só 3. A primeira é que Abraão era um cara que tinha muitas falhas, muitos erros. Uma delas era mentira. Mas apesar de suas falhas, Abraão era alguém que cria de fato em Deus, ao ponto de entregar para Deus tudo que ele tinha, até os seus maiores sonhos. Os maiores sonhos de Abraão estavam todos concentrados em Isaac. E Deus tinha prometido para Abraão que Isaac ia ser aquele de onde viria uma descendência muito numerosa. Em Gênesis 15, verso 6, a Bíblia fala: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. O capítulo 22 de Gênesis narra o sacrifício que Abraão iria fazer de Isaac, mas não precisou fazer porque na hora H Deus impediu Abraão e mostrou um cordeiro que estava preso nos arbustos e que foi sacrificado no lugar do seu filho. Em Hebreus 11, de 17 a 19, o escritor fala: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas
promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Essa mesma confiança que Abraão tinha em Deus é a confiança que Deus espera que nós tenhamos nele também. Então, não importa se você tem defeitos, Deus não está procurando pessoas perfeitas, porque, inclusive, se ele for procurar isso, não vai encontrar. Ele está procurando pessoas normais, de carne e osso, falhas como eu, como você, como Abraão, para que a gente confie nele e, através desse andar em confiança com ele, a gente possa ser transformado, como Abraão também foi. Uma segunda lição que eu consegui enxergar é a respeito de Jacó. Ele era bastante trapaceiro, mas ele tinha uma coisa muito importante: ele valorizava a bênção de Deus. Foi por isso que, quando ele viu a oportunidade, ele comprou a bênção que caberia a seu irmão mais velho, Esaú, e trocou a bênção do irmão por um prato de lentilhas. Além disso, muitos anos mais tarde, quando Jacó já tinha se tornado rico, pai de vários filhos, ele voltou para sua terra. E nesse momento, ele ficou lutando com um anjo e não largou o anjo enquanto o anjo não o abençoou. Em Êxodo 32, a gente vê essa história. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E ele foi abençoado. Deus o abençoou e transformou, porque o texto continua: então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E o abençoou ali. Essa mudança do nome é importante, porque o nome significava a essência do que a pessoa era. Jacó significa suplantador, aquele que passa a perna nos outros. E Israel significa príncipe de Deus. E a terceira lição é a respeito de José. Lembra que eu falei que ele foi vendido como escravo pelos irmãos? Pois é, em todas as suas dificuldades, na escravidão, no Egito como prisioneiro, ele nunca deixou de ser fiel a Deus. E no devido tempo, Deus o exaltou, colocando numa posição de destaque, não para exercer poder simplesmente, mas para ter uma função super importante. Muitos anos depois, quando os irmãos de José voltaram a se encontrar com ele, José demonstrou que conseguia ver o propósito de Deus em tudo aquilo e perdoou os seus irmãos. E em Gênesis, no capítulo 45, fala assim: não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. No capítulo 50, ele fala assim: vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele reconheceu que, se nada disso tivesse acontecido, eles não poderiam ter sobrevivido à fome que assolou todo o mundo, inclusive a terra do Egito. Mas graças aos sonhos que José interpretou para o faraó, eles conseguiram guardar suprimentos para que durante todo aquele período de escassez, muita vida fosse preservada. E em Romanos 8:28, Paulo fala uma verdade espiritual que se aplica totalmente a essa situação de José e seus irmãos. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Se você está passando por alguma situação assim, difícil, muita tribulação, não desanima não. Deus sabe o que é bom para você. E mesmo do meio do mal, Ele pode fazer surgir um bem incrível para a sua vida. Em resumo, creia em Deus e entregue a Ele todos os seus sonhos. Valorize a bênção de Deus e seja você quem for, mesmo que seja trapaceiro como Abraão ou como Jacó, acredite que Deus pode transformar a sua vida. E seja qual for a situação que você está vivendo, Deus tem muito para você ainda. Ele vai usar essa situação para o seu próprio bem e vai fazer com que, no final, você reconheça que tudo, mesmo a dificuldade, foi uma tremenda bênção para você. Bom, esse é o resuminho de Gênesis. Eu espero que isso sirva como um estímulo para você pegar a sua Bíblia e ler, porque tem muito mais coisa ali. São só 50 capítulos, mas um tesouro incrível que Deus está guardando para revelar para você. Basta você se entregar nas mãos dele, ore, peça que ele revele para você. Até o próximo, que vai ser a respeito de Êxodo.